O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, aqui na Rádio Unimontes, na 101,1. Toda quinta-feira, gente, às 18 horas, nós temos um encontro marcado. Sejam bem-vindos a mais um programa. Eu sou a Ariane Galdini, sua anfitriã nessa jornada empreendedora. O nosso programa conta com o apoio da Fadenor, da Classic Men's Club, da Crijóis e da Impremix. Por acaso você já está seguindo a gente lá no YouTube? Se não, por favor, se inscreva no canal do nosso programa do Empreendedor em Ação. Já clique no sininho para você ficar recebendo as notificações, porque toda semana tem podcast novo dos nossos convidados aqui. Tem vídeo lá, mini shorts, que você fica conhecendo os nossos bastidores, conhecendo o nosso convidado, né, cara a cara. Então, não deixe de nos seguir no canal e me siga também no Instagram, Ariane Galdino _reinventa, para você ter dicas aí relacionadas a empreendedorismo, liderança feminina, tá? E também saber da nossa programação do Empreendedor em Ação. Olha só, no programa de hoje a gente recebe a arquiteta e urbanista Salen Félix Evangelista. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ari. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes do Empreendedor em Ação. O prazer é o nosso estar te recebendo, porque você que é gestora de brand aí, né, há mais de 5 anos, tem uma experiência em construção e comunicação de marcas, não só no Brasil, mas tem uma experiência no exterior também, né, Salen, na Inglaterra. Então, assim, eu sei que você vai contribuir muito com os nossos ouvintes empreendedores, aspirantes ao empreendedorismo, né? Hoje você está atualmente como diretora de comunicação e marketing, né? Na Câmara da Mulher Empreendedora, na CI de Montes Claros. E você também é empreendedora autônoma, tem o seu negócio, né? Que colabora aí com outras empresas, gerando estratégias que sejam eficientes aí para poder esse empreendedor ter uma visão mais detalhada e profunda acerca dessa construção de comunicação de marcas, né? Isso mesmo, Ari. Agradecer de novo. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim realmente é uma honra, porque já acompanho, sei de algumas entrevistas, já ouvi algumas entrevistas aqui, todas pessoas muito importantes aí falando de assuntos importantes para os empreendedores. E sim, eu tenho uma experiência hoje no Brasil, mas já tive também uma experiência no exterior. E também sou empreendedora e hoje eu estou também aí como diretora de comunicação e marketing da CME. E assim, Salen, você tem uma visão que eu conheço, né, gente? Conheço, como eu sou envolvida com a Câmara da Mulher, com a Associação Comercial, então eu tenho uma visão acerca de como a Salen trabalha a comunicação. E eu acho muito interessante, por exemplo, que quando eu fiz a minha gestão lá, enquanto presidente da Câmara, a gente não tinha, né, ainda, porque como instituição filantrópica, foi mais que construção. Não sei se existe uma palavra mais do que construção. Exatamente. Mas assim, foi tijolinho por tijolinho mesmo, pra gente conseguir ter acesso, né, a um branding, por exemplo, né, pra gente ter uma logomarca, a utilização dessa logomarca, um manual de utilização de logomarca e tal. E aí na segunda gestão, a gente já estava melhor estruturado, né, a Câmara estava melhor estruturada, a nossa presidente, a Ciara Mendes, já estava com uma possibilidade maior, e aí a Salen entra na jogada. Aí a Salen entra na jogada, gente, e muda tudo, mas muda de um jeito muito macio, né? Foi uma transição muito macia, então isso me chamou muito a atenção na sua maneira de trabalhar. Então por isso que eu sei que hoje você vai colaborar muito com a gente. Eu espero, viu? E aqui a gente já começa quente. Já começa quente, pode falar. Bom, então eu aproveitar o gancho que você falou da CME, porque é muito importante a gente, de fato, tratar de branding. E aí ainda, eu acredito que seja ainda difícil para os empreendedores entender branding. Eu acho que quando a pessoa começa a empreender, ela quer, de cara, vender o seu serviço e ela fala, eu preciso de marketing. Ela usa muito a palavra marketing. Mas marketing é uma estratégia, é uma ferramenta. Se você tem um branding bem construído, ele valoriza o seu produto, né? E aí foi mais ou menos o que aconteceu na Câmara, na CME, que é um exemplo bacana da gente tratar aqui, que é isso tudo que você contou. Antes não tinha
Foi uma construção até de questão de recursos, né? E aí fiquei muito honrada quando fui convidada e me permitiram mostrar um pouco do trabalho. Então, o que a gente faz? O que é branding? Primeiro eu faço a leitura do que é a marca, do que a marca comunica e qual é o público que eu quero falar. E aí, com esses dados em mãos, porque é muito importante você ter propósito, você ter uma história. Com esses dados em mãos, eu vou construindo estratégias. Além de construir a parte da identidade, né? Que aí a gente, olha, foi o que aconteceu um pouco na Câmara, se a identidade gráfica estava coerente com o que a gente precisava passar. Então, a gente fez algumas modificações em cor, né? E aí, para ficar fácil, sempre que você pegar uma marca, personifica essa marca, torna essa marca uma pessoa e a gente vai entendendo como que ela fala, como que ela se vestiria, como o look, né? O look, como que ela se comporta. Então fica mais fácil. E a gente fez isso lá na Câmara, vem construindo e aí aplicando. Beleza, a gente entendeu que está no caminho certo, aí você tem que continuar, ter consistência, aplicar em todos os pontos de contato. Muito legal. E assim, num mundo onde marcas como a Apple, a Nike, né, são ícones de identidade forte, então assim, definir o que é a identidade de uma marca e seu papel na comunicação visual é questão de sobrevivência, né, Sara? Sobrevivência, exatamente. A gente tem esses exemplos de grandes marcas, né, que é pra gente se inspirar mesmo, perceber o que elas fizeram e são marcas que têm história, e aplicam muito bem essa história, sabem por que elas estão ali, por que elas fazem aquilo, né? Tem consistência na aplicação, então ela tem a parte gráfica, a identidade gráfica muito coerente e aplica em todos os pontos de contato. E eu não sei se vocês sabem o que é ponto de contato, mas ponto de contato... Deixa eu perguntar o que é ponto de contato. Que eu tento falando, né? Ponto de contato é tudo que entra em contato com o seu cliente. Então, assim, WhatsApp é ponto de contato, um banner que você faz, um folder, a sua rede social, os seus funcionários, se você tiver um espaço físico, né? Seus funcionários são ponto. Então, tudo o que é da marca, que entra em contato com o cliente, é um ponto de contato. E ele tem que ser coerente. Então, não adianta eu chegar na rede social, porque volto a falar que as pessoas querem primeiro, eu preciso mexer no meu Instagram, eu preciso fazer meu Instagram ficar bonito. E ele tá, de fato, muito bonito, com um tom de voz lá muito legal, mas quando eu chego na loja, não tem nada a ver. O atendimento não é a mesma coisa quando eu recebo um WhatsApp, quando eu recebo um e-mail, quando eu, inclusive, vejo aquela marca participando de campanhas que não tem nada a ver com o que ela fala. Ainda tem isso, né? Ainda tem esse detalhe que a gente tem que cuidar. Então, ponto de contato é isso. E essas marcas que foram citadas, Nike, a Apple, McDonald's, enfim, várias outras, elas têm muita coerência no que fazem, né? E acredito, né, que elas não são bobas, avaliando sempre o que está dando certo e reaplicando. Pois é uma das perguntas que eu tenho para te fazer é justamente isso, assim, os principais elementos que tornam uma marca forte, né, e memorável, porque se você for pensar Coca-Cola, Mac, né, você fala de Mac, o gostinho de Mac, né, você tem essa coisa do Mac. Então é muito forte, né? E memorável. Você vê a coisa do Mac mesmo, é sinestésico. Da Coca. Quando você pensa no Coca, você... você sente. Você sente, né? Parece que você sente o gosto da Coca, exatamente. Né? E por que esses elementos, eles acabam variando também de uma empresa para outra? Bom, primeiro, assim, a diferença principal é público, mas óbvio que a gente pode falar aí de empresas do mesmo segmento e que tem estratégias diferentes. Então, a questão de estratégia da história que ela quer contar. Essas marcas, elas têm bastante coerência nisso. Por quê? O McDonald's, por exemplo, ele é um M amarelo, né? Se ele não fosse bem aplicado e em outros pontos de contato, em outros elementos, mostrando ali que é de fato uma batata frita, a cor que eles escolhem, né? O que aquela marca fala? Ela fala sobre diversão, sobre uma comida rápida, saborosa, teoricamente, e divertida, e ela atende a família inteira. É uma marca que ela tem um produto para criança, ela tem um produto, né, maior, um sanduíche ali maior, para a família inteira. E é diversão. Então, quando você entra numa loja do McDonald's, ela tem aquela característica. Quando ela faz uma campanha na internet, ela tem essas características. Quando ela lança um produto, ela está pensando nisso. E ela está antenada com o que está acontecendo no universo. Então, às vezes, ela se associa, tem um lançamento, talvez, da Disney. Então, ela se associa a essas marcas aí, cria produtos que vão agregar ainda mais valor no produto dela, mas ela surfa na onda, né, daquele filme que foi lançado e tudo mais. E o que a gente, empreendedor pequeno, pode fazer? De novo, observar tudo isso e trazer para a nossa realidade. Então, assim, aplique muito bem
a sua pergunta também foi muito sobre o que essas estratégias, o que visualmente, esses elementos principais, né? Quais são. Sim. Então, assim, se a gente for falar de branding, eu falaria de consistência, ter um bom propósito, né? Propósito, consistência, avaliar dados, né? E ter capacidade de acompanhar o mercado, evoluir junto com o que está acontecendo. Mas se a gente for falar de visual, né, marca lá a parte, é ter identidade visual muito clara, definir o quanto antes a paleta de cores, o seu nome, o seu tom de voz, né, a sua forma de escrever, como que você vai comunicar, que tipo de fotografia que você vai expor, a história que você conta. Então, tendo isso muito claro, você consegue ir aplicando ao longo de todas as suas campanhas. Entendi. E isso é o que a gente chama de coesão visual? É o que a gente chama de coesão visual. Então, você tem que estar coerente com... Assim que você definiu ali a sua marca enquanto pessoa, enquanto história, você vai aplicar ela em tudo. E isso é coesão visual. Isso que faz com que a gente, por exemplo, vê aí um N vermelho aplicado, ou que a gente escute aquela introdução da Netflix e saiba que é da Netflix, aquela musiquinha que tem no início. Ou quando a gente passar por qualquer lugar e sentir um cheiro que é específico da Melissa. Então, assim, ela construiu aquilo tudo, né? Ela foi tendo elementos que vão construir. Então, tem o visual que vai essa é a coesão visual, mas ele vai me atingir em vários pontos, né? Essa parte da experiência. Então, tem cheiro, tem a experiência de tato, como que a loja, ela tem a ver com essa questão visual. A Melissa, ela é muito plástica, então a loja dela é toda orgânica, né? Ela é mais divertida. Então, isso tudo é o que significa essa coesão visual. Salem, tem uma curiosidade, assim, porque, por exemplo, com a acessão das plataformas como o TikTok, né, a gente entende que as marcas têm que se adequar rapidamente, assim, eu passo por isso, né, igual, por exemplo, hoje, quando eu penso em TikTok pro meu produto, a maneira como o meu produto é vendido, é complexo. Eu achar que eu preciso estar no TikTok, entendeu? Né, é uma das minhas dores enquanto empreendedora. Então, assim, que estratégias que você considera que são eficazes para manter a identidade de uma marca consistente e, assim, em diferentes mídias, né? E por que nem toda plataforma, que isso é importantíssimo, empreendedor, a gente pensar. Por isso que eu fico pensando. Entendeu? Porque as perguntas eu faço para responder para mim, né? Mas vai que eu sou doida. Claro. Por que nem toda plataforma ou estratégia funcionam para todas as marcas? Ari, acho que essa é uma dúvida realmente de muitos empreendedores. Acho que na sua pergunta um pouco resposta, já tem aí, primeiro de tudo, a gente não precisa estar em todo lugar. Vai ter lugar que não é para sua marca. Isso você descobre principalmente quando você tem o seu material ali de brand muito bem construído, porque você vai saber, né, entender o que você fala, o que você não fala, para quem você fala e para quem você não fala. Então, pode ser que, por exemplo, a plataforma TikTok não tenha seu público. E aí você fala, mas como que não tem? Vai ter um ou outro, mas não é seu público principal. Ou pode ser que ele esteja e você esteja com medo de ir lá aplicar. Entendi. E se for esse o caso, você faz testes, não tem problema nenhum. Vai lá, faz teste, conversa com a sua plataforma que já está eficiente, por exemplo, se você já tem um Instagram que já funciona muito bem, pergunta, usa do seu público, pergunta para os seus clientes que vocês consomem, qual rede social que vocês consomem, qual plataforma que você adora visitar quando você quer comprar, por exemplo, ou quando você quer só divertir, descansar. Porque aí você pode, inclusive, entender qual o conteúdo que você cria para cada plataforma. Você pode falar das suas marcas, tanto de roupa, né, ou das joias, mas aí lá no TikTok a pessoa pode responder, o seu público pode responder, eu gosto de ir lá para descansar. Então você vai fazer conteúdos mais leves. Você não vai estar... E aí você vai vender sem estar vendendo. Faz conteúdo leve, você vai fazer conteúdo... Ou então ele fala... Hoje o TikTok, inclusive, é uma mudança. As pessoas estão indo muito lá para pesquisa. Ela parou de ser... Assim, ela diminuiu, né, aquela coisa... é só criança, realmente é um público mais jovem, mas as pessoas estão fazendo pesquisa. E o TikTok está, assim, se espelhando no YouTube. Ele até já começou a dar umas possibilidades de gravar na horizontal.
de você permanecer mais tempo na plataforma. Então, você pode descobrir que você tem cliente que gosta de entender o porquê das coisas. Então, vai lá contar a história da joia, de onde veio, por que você... né, por qualquer... Fala até do nome, que as pessoas me perguntam assim. Exato, é verdade. Exato, contar a sua história lá, né? Contar o seu bastidor lá. E aí você pensa também, assim, a gente tá falando de TikTok, mas aí você pensa assim, minha empresa precisa estar no LinkedIn? Então faça essa pergunta. Será que ela precisa? Minha empresa precisa estar no YouTube? Ela precisa estar em quais plataformas? Então, assim, é uma questão de entender o que o seu público consome. E quando você entender que vale a pena, é levar a sua essência de marca para essas plataformas. Eu volto a dizer, ela se torna um ponto de contato. Ela não pode ser diferente do que você já produz, né? Então, acho que o essencial é entender se essa plataforma é eficiente para o seu produto ou marca. E essa questão, por exemplo, do LinkedIn, né? Eu fico pensando, prestador de serviço, né? Consultor. Isso. Tem que estar, não tem, Sally? Tem. O LinkedIn, ele é bem voltado, né? Tem, e eu falo já, né? Puxando minha orelha. Que ainda não sou nada consistente lá. Mas a gente tem bastante informação aí na internet para saber o que cada plataforma faz. Porque lá é muito corporativo. Lá é bastante corporativo. Mas eu conheço, tem uma grande escritora lá dentro do LinkedIn que ela trabalha com moda. Só que ela trabalha com moda também vendendo palestras. Então é conteúdo. Então é muito legal para ela estar lá. Se eu falar só moda... Você está achando que ela está indo lá falar do look? Não necessariamente. Ela produz grandes conteúdos lá, textos, porque ela se torna referência naquele assunto. Então, e aí ela vai para as palestras, ela é convidada por grandes marcas para falar daquilo. Consequentemente, a marca dela lá que vende moda, que são bolsas, tá indo junto com ela. Então, a dona daquela marca fala muito bem sobre aquele assunto. Então, você pode fazer essa análise, né? Esse link. Eu tenho amigas arquitetas, né, que como é a minha formação, que trabalham com o consumidor final, fazendo projetos arquitetônicos. Mas ela quer ser referência em essa especificamente, ela quer ser referência em projetos de alto padrão. Entendi. Ela entende que muitos consumidores dela estão lá dentro porque são pessoas do LinkedIn que ganham bem, que trabalham em empresas maiores. Então ela produz conteúdo até um pouco mais técnico lá para atingir esse cliente e levá-lo para a rede social dela, que é visual mesmo, que aí é o Instagram e tudo mais. Pois é, a gente fez uma análise, por exemplo, no Instagram da Cris Joias. A gente entendeu que as publicações que tem maior valor agregado, assim, de produto maior valor agregado, por exemplo, a marca que a gente vende Victorinox. Você tem lá o relógio, tem pedra de rubi dentro, entendeu? São publicações que tem mais visualização, mais adesão, assim, e geram desejo e leads. Então a gente recebe contato, né? Os leads, os clientes chegam para nós através de dessas publicações. Então a gente entendeu que as publicações de alto padrão, né, de alto valor agregado, dentro desse Instagram específico, ele traz pra gente também mais resultado. Que coisa boa, isso é muito interessante. Então eu já percebo que você faz análise dos seus dados ali. Nós vamos falar sobre essa análise mais na frente um pouquinho, que eu quero falar bem especificamente para os nossos empreendedores, os aspirantes ao empreendedorismo que estão aqui nos ouvindo, compreender assim, a importância que né? Que a gente não vive sem indicador de jeito nenhum. Exatamente. E tem jeito da gente fazer. Às vezes você não tem lá uma empresa, né, que faça o Instagram, mas tem algumas coisas orgânicas, né, Sally? Exatamente, que dá pra ver, que dá pra gente fazer sim. Mas, recentemente a gente viu aí o rebranding do Twitter, né? Twitter virou X, que gerou, assim, muita discussão, né, inclusive. Você pode compartilhar pra gente, assim, um exemplo de campanha publicitária que talvez você tenha utilizado aí eficazmente a identidade de marca ou algo que você acompanhou, né? Como que as empresas elas podem garantir que elas estão escolhendo a estratégia certa para as necessidades específicas? Por exemplo, quando nós pegamos a Cris Joias, né, meu marido sócio e eu, Cris Joias, ela já tinha 17 anos de mercado. Ela já tinha atingido a galera aqui do interior, né? Então tinha muito cliente de fora, aqui de Jequitaí, Capitão Inés, Bocaiúva, Pirapora, Lontra, um tanto de cidade que a gente tem cliente até hoje que está lá com a gente, né? Hoje nós já estamos aí nós já temos 32 anos de mercado. Então quando a gente pegou, a gente olhou para a marca e falou assim, bom,
Era Cris, eu vou contar a história. Ai, ó, tá vendo? Era Cris da primeira dona, que chamava Cristiane, 17 anos atrás. Olha. Então, quando a gente pegou, a gente deu aquela dorzinha assim, sabe? Mas sem consultoria. Na época não tinha essa coisa, né, tão acessível assim, pra gente pensar no brand e tal. Então a gente intuitivamente, a gente manteve o Cris. Claro. Então nós patenteamos a marca, né, registramos, né, a marca como importantíssimo, Cris de cristal. Ah, tá. Olha, gente, Então, rebrand. então nós conseguimos fazer dessa maneira. Então ficou Cris de cristal. Ai, entendeu? perfeito, Ari. Que sacada que vocês tiveram, viu? Eu acho que é Deus, né? Às vezes é assim, né? A gente era tão cruzão, assim, pra empreender, né? Tinha muita vontade de, né, quebrar ciclo e fazer uma coisa diferente. Mas veio essa coisa, assim. Então, isso é um rebrand, então? É um rebrand, sim. Inclusive, assim, falando do Twitter, que agora tá muito polêmico, né? A gente nem... o X, na verdade. Mas, enfim, aí eu vou falar um pouquinho de opinião pessoal, que talvez vocês concordem comigo, que o que dói na gente é porque a gente, quando se torna consumidor de algum produto ou de uma marca, a gente é muito apaixonado por ela. A gente gosta muito. E a gente se torna dona, amigo, na nossa cabeça, né? A gente faz parte daquela família. Faz sentido, não é? E aí vem uma pessoa donada, porque é muito donada, e muda tudo. Você fica muito chateado. E muda ao ponto de você perder a identidade. Você tá saindo, de fato, da sua família ali. Me tiraram, eu não faço mais parte desse grupo. Então fica um pouco mais complicado. E aí a gente falando da sacada que você teve, né, na sua marca, vocês tiveram na sua marca, isso é muito interessante. Isso também é um rebrand. Rebrand, ele pode ser também uma nova estratégia. E eu gosto de falar de um exemplo, a gente tem alguns, né? E a gente não pode ter medo, né? Não pode Porque ter às medo. vezes a gente tem medo de mexer, sabe? A gente não pode ter medo. Inclusive, a gente se vocês olharem na internet, vocês vão ver casos de marcas grandes que fizeram, mas não deu certo e ela voltou atrás. Falando, tudo bem. Você vai falar dos trem. Eu quero que você fale disso aí, que é importante. Pra gente falar daquela coisa do erro, do fracasso. O que é que a gente aprende com esse erro, né? Que a gente também tem que abraçar esse negócio pra entender, né? Exatamente. Mas aí, uma campanha que eu acho positiva da gente falar é da Magazine Luiza. Eles, hoje em dia, né, estão muito fortes na internet, no digital. Que foi uma estratégia que, obviamente, internamente foi definida aquilo. Então, como que a gente vai fazer isso acontecer? Eu vou criar, então, um avatar, que é a Lu do Magalu, né? Você acredita que esses dias eu tava com meu menino, no carro, um dos meus meninos mais novo, e aí passou alguém na rua, ele falou, mãe, olha, parece a Lu do Magalu. Tá, eu falei, oi? Onde é que você viu a Lu do Magalu, menina? Eu fiquei impressionada. Que legal. E aí, se alguém, né, se o Magazine Luiza fosse pequenininho e estivesse escutando isso aqui, ai, que bom, minha estratégia deu muito certo. Eu atingi, porque uma das intenções dele era atingir cada vez mais públicos. Então, o seu filho mais novo provavelmente pode ter visto no universo digital mesmo, assim. Porque a Lu se tornou uma influenciadora da marca. Incrível. E é muito isso, legal. Né, E aí a gente pode até falar um pouquinho também do uso das inteligência artificial, né? Eu ainda tenho muito para aprender. Sou muito do interior, né? Aquela pessoa trabalhou na Inglaterra, sou muito do interior. Olha isso, hein? Mas é muito importante a gente, e é a hora que a gente acompanha as evoluções do mercado, né? Então, eu acho que a estratégia do Magazine Luiza é um bom exemplo pra gente falar de que é um rebrand. Muitas vezes a gente pensa que o rebranding só é mudar a marca, o nome, mas assim, a cor, né, a estratégia de comunicação, o público. A gente tem também um caso um pouco polêmico, mas acho que agora já está fazendo sentido, que é a da Boca Rosa, que começou muito novinha. A marca, a gente fala Boca Rosa, e é tão forte a marca pessoal que ela tem o nome dela, ela chama Bianca Andrade, mas a gente só lembra Boca Rosa ali, praticamente. Só que você percebe a evolução dela como pessoa, que sempre foi a cara da marca. Então ela migrando, evoluindo para hoje ter uma marca que nem fala mais tanto no rosa. A comunicação visual não é tão rosa, mas a boca ainda existe, né? Porque ela fala de cosmético. Teve gente também que ficou ali um pouquinho doído para aquele mesmo sentimento que eu te falei. A gente já pertencia àquela família. Cria Nossa, apego, né? Demais. Eu sou fã da Bianca, porque eu tenho um olhar muito pra essa coisa do empreendedorismo, né? Vocês nem repararam, né, Imagina. gente? E aí, quando teve o Big Brother, que tava a Bianca e tava a Juliette, né?
Elas foram contemporâneas, né, de Sim. Big Brother. E eu nem sou de assistir Big Brother, assim, não é porque eu não quero, não, que eu acho, deixo de achar, não, porque é tempo mesmo. Mas algumas coisas chamam muito minha atenção. E isso me chamou muita atenção. Ela e a Juliette, assim, a maneira que a Juliette, né, assistiu a palestra dela, ela falou assim, não, que foi despretensiosamente. Não foi, gente, não elas foi. são muito estratégicas, né? A gente, né? eu via isso, assim, em algumas cenas do BBB, assim, olha, gente, olha como que elas são estratégicas para trabalhar a marca delas, Sim. né, dentro do Big Brother. Então, assim, foi incrível. Então, eu sou muito fã da Bianca, porque eu acho que a Bianca, ela foi um pouquinho mais estratégica ainda. Né? Porque ela lá de dentro, ela já começou a movimentar toda essa mudança, essas questões aqui fora. Eu concordo com você. E uma das questões que a gente tem que ser muito coerente, não é nem coerente a palavra. Uma das questões que a gente tem que ter muita atenção é na estratégia. A gente tem que ser estratégico. E não pode ter medo de ser estratégico, não, né? De ser chamado de blogueirinho ou de... Não. Eu ia até te perguntar como é que as empresas podem garantir, né, que estão escolhendo, assim, uma estratégia certa para essas necessidades que são tão específicas, né? Bom, é muito importante você definir qual o objetivo da sua campanha, né? Se você quer ter um alcance, se você quer ampliar sua marca, fazer com que sua marca seja reconhecida por um público maior, ou se você quer, por exemplo, vendas diretas. Então, cada campanha, ela precisa ser muito bem desenhada a partir do objetivo dela, e para cada um a gente consegue pensar em maneiras de mensurar. Que aí é a hora que a gente vai falar dos indicadores. Sim. Aí, que alguns que são fáceis. E aí nós vamos falar daqui a pouco. Você não fala dos indicadores, porque eu tenho mais perguntas para te fazer. Porque agora a gente falou do rebrand que deu certo, né? Isso. Quase não sai, né, gente? Do rebrand que deu certo. Mas eu quero perguntar dos que não dão. Mas vai ter que ser no próximo bloco, viu, Salim? Você bem passou rapidinho, gente. Nosso primeiro bloco já está chegando ao fim. Eu quero agradecer, antes de encerrar, aos nossos patrocinadores, a Fadenor, que tanto tem nos apoiado, que possibilitou esse programa estar no ar, né? A Classic Men's Club, a Cris Joias e a Impremix. Quem está precisando de material gráfico aí, ó, já vai lá no Instagram, @Impremix, conheça um dos nossos patrocinadores, conheça a Classic Men's Club, a Cris Joias, né? E seja aí um cliente dessas marcas que apoiam o conhecimento, que apoiam culturalmente também a Rádio Unimontes, que é a 101,1, que está aqui para impulsionar a música boa e também informação de qualidade. Já me segue lá no canal do YouTube, Empreendedor em Ação, e também no meu @ do Instagram, Ariane Galdino _Reinventa, para você ficar por dentro aí de dicas e também da nossa programação do Empreendedor em Ação. Olha só, daqui a pouquinho a gente volta, fique aí com a boa música do nosso querido Paulo. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A Classic Men's Club, a melhor loja de moda masculina da região, possui 3 unidades para te atender na medida certa. Trabalhamos com as marcas selecionadas e exclusivas: Lacoste, Aramis, Calvin Klein, Levi's, Osklen, Oficina Reserva, Classic Men's Club, Reserva, Vor, Hall, Kingjoy, Doctors e muito mais. Você conta ainda com serviço de alfaiate e atendimento personalizado, além de estacionamento gratuito na loja do centro. Classic Men's Club, vestindo e calçando o seu melhor estilo. Ibituruna Shopping, Montes Claros Shopping e Rua Doutor Veloso, 503, Centro. Siga @Classic Men's Club. Semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores.
E já voltamos aqui com o nosso Empreendedor em Ação. O nosso programa de hoje, gente, está recebendo a arquiteta e urbanista Salem Félix, evangelista. Ela é gestora de brand há 5 anos, tem experiência em construção e comunicação de marcas, não só no Brasil, mas também na Inglaterra. Hoje, inclusive, contribui voluntariamente na Câmara da Mulher Empreendedora da CEI de Montes Claros como diretora de comunicação e marketing e fez uma mudança incrível lá. Eu posso falar. Eu venho acompanhando a história da Câmara, participei do início dessa história. Mas, enfim, no primeiro bloco, Sally, a gente estava falando dos rebrands, né? Que deram certo. Meu inglês é maravilhoso. É ótimo, rebranding. Claro. E eu ainda tô com essa sinusite que só Deus. Do Twitter pro X. Que foi algo que deu certo, né? Gerou muita discussão, mas deu certo e tal. E aí, você ia começar a falar do que não deu certo. Eu falei, peraí que nós vamos falar do segundo bloco. E quando não dá certo, me fala, porque eu acho, como empreendedora, desesperador você querer mexer em algo. E você ficar assim, gente, será que eu mexo? Será que eu não mexo, né? Eu tenho o exemplo da Classic Men's Club, por exemplo, quando a gente comprou, era Classic Ternos. Só que a gente não ia vender só ternos. A gente queria vender do descolado ao social. Então, assim, tudo pro homem. A vontade nossa, assim, o cara entra aqui, ele vai achar tudo. Meia, cueca, sunga, toalha, carteira, cinto, bolsa, mala, mochila, short, calça social, calça esporte fino, calçado, chinelo, teto, fazendo propaganda, gente, blazer, tudo. Entendeu? Então, a ideia nossa era essa, o cara entrar. E perfume, inclusive, né? Perfume masculino e tudo, gravata, botado. Tudo, gente. Tudo. E aí não dá pra ser Classic Ternos. Claro, porque aí seria incoerente, né? O que a gente falou lá dos pontos de contato. E aí a gente ficou assim, mas nós vamos tirar o Classic, a empresa tem 11 anos. E aí a gente foi conservador. Talvez a gente pudesse ter tirado. Né? Sim. E aí a gente trouxe o Men's Club, que no sentido, né, é o clube do homem clássico, né? Que de certa maneira o homem ele é muito clássico para se vestir. Exato. Então a gente criou essa historinha, né? Contou um pro outro, eu e o Leonardo contando um pro outro. Assim, vamos contar essa. Vai dar tudo certo. Confirma, tá? Quando alguém perguntar, confirma. Mas hoje, da maneira como a identidade de marcas funciona, eu com certeza hoje, assim, eu não tenho como fazer nada nos meus negócios sem pedir ajuda aos universitários, entendeu? E aí, falando dessa questão dos rebrands que não deram certo, né? Que erros que são mais comuns, assim, que as empresas cometem quando elas vão desenvolver ou redesenhar uma marca, por exemplo? Ari, de novo, assim, vocês arrasam demais nas histórias aí das marcas de vocês, viu? Então, de parabéns. O que acontece? A gente falou, né, do que deu certo e tal, e eu comentei até quando a gente foi falar do Twitter pro X, porque é aquilo que eu falei, a gente cria comunidades. Então, a gente tem um público já muito fiel. E, às vezes, é muito importante mudar. Vai precisar mudar, como você contou no seu caso. Como é que você fala que é eterno, só que você chega lá e tem um monte de coisa, né? E você também estaria incoerente e tal. Então, assim, eu acho que a antecipação é muito importante. Você sabe quando a mãe com a criança fala, filho, a gente vai embora, eu vou voltar daqui 30 minutos, a gente vai embora. Vai antecipando, vai contando história. E o porquê, né? Inclusive, você pode fazer isso de uma forma, assim, prestando muita homenagem ao que foi, ao que era. Então, aí você pega num cunho emocional. A gente tem muito amor por isso aqui que fez, mas eu estou evoluindo, a marca evoluiu, nossa empresa está tomando um passo e a gente quer contar em primeira mão para vocês, por exemplo, os clientes fiéis que a gente quer. Então, eu sempre, gente, cliente, né? Óbvio, você não tem que fazer tudo que o cliente quer, mas ele é o seu consumidor. O seu público, ele vai ser muito seu termômetro. A gente precisa consultar. Precisa consultar. E às vezes, vamos supor que é muito não e tal. Aí cria história, conta história, fala o porquê, os benefícios que aquilo vai mudar, né? Mas, assim, se a gente errar, assume o erro. Volto a dizer, marcas são pessoas e a gente vende para pessoas. Então, o cliente também, ele quer ser bem assistido nesse momento. Fala, olha, desculpa, a gente pensou que vocês iam gostar, a gente achou que ia dar certo, mas a gente vai voltar atrás e vamos fazer assim, a gente ouviu vocês. E aí, se vocês forem na internet, vocês vão ver alguns casos de marcas grandes que fizeram rebrand que o público não aceitou e eles tiveram que voltar atrás, coisas que ficaram 15 dias, por exemplo, assim, uma delas é a Tropicana, uma marca nos Estados Unidos que trabalha com alimentos, com sucos e tudo mais. Então eles fizeram todo o rebrand, eu não sei falar aqui agora como foi essa comunicação prévia, tá? Mas chegaram a expor esses produtos no supermercado
E o público não aceitou de forma nenhuma. Não estava mudando o produto interno, era a embalagem. Só embalagem. Só embalagem, né? Foi muito, eles se sentiram muito invadidos, assim, foi uma agressão muito forte para eles. É porque a gente apega, né? Apega. A gente apega. E aí, assim, se você não escuta seu público, ele que consome. E hoje em dia, com o poder da internet, se a internet pode fazer o bem para sua marca, ou ela pode falar muito mal. E aí você vai brigar daquela forma. E eles retiraram, voltaram atrás, mudaram. Então retiraram os produtos e voltou. E voltou o que era. É. A gente teve recente, talvez vocês lembrem, e eu achei tudo ok, né? Sou meio doidinha. Que foi o rebrand do Itaú. Não sei se você, porque o Itaú, não sei se você consome produtos do Itaú, mas o Itaú, desde que eu me lembre menorzinha, eu lembro muito mais da cor laranja no Itaú do que a azul. Não sei se você fez a associação. O Itaú é a laranja e a azul. Mas ele foi mudando o rebrand dele e foi ficando mostrando mais o azul. Mas eu lembro porque meus avós tinham conta. Então eu ia no banco com eles, eu lembro muito do laranja. E a gente tem outro banco, que é o Inter, que já é laranja. E ele também é uma caixinha mesmo. Então o Itaú resolveu mudar. E tem um porquê, ficaram 2 anos estudando, e tem a ver com essa parte do reconhecimento da história. A gente começou no laranja e tal, e ele arredondou as bordas e tal, para acessar um público mais jovem, para ficar mais próximo desse público jovem. Então tem todo um porquê, tem muita gente estudando por trás. Mas teve gente que ficou sentido. É mesmo as bordinhas da logo, né? Ela não é mais pontudinha. Não, ela é mais gordinha assim pros lados e tal. Bom demais. Gente, são coisas, né, Salen, que às vezes a gente não tá atento para perceber, mas que fazem muita diferença se a gente estiver, porque a gente aprende muito com o erro dos outros, né? Com o caminhar dos outros. Com certeza. Eu trabalho com mentoria, né? Eu vendo, inclusive, essa ideia, né? De que a gente precisa olhar pro caminho que o outro construiu e tudo, e dar uma olhada assim, mas posso fazer assim? Posso fazer assado? Será que se eu for pra esse lado, né? Isso. Não faz muito sentido. Só queria tanto falar, gente, desses que não deram certo. Eu, por exemplo, vou contar a minha experiência, que eu contei 1 grama. Olha pra você ver, contei 1 grama. Eu sou apaixonada com... porque eu era apaixonada com um corretivo. E eu só usava esse corretivo. E eu sou consumidora fiel de algumas coisas. Sim. Então, assim, vamos começar pelo delineado. Né, que eu gente? tenho 20 anos, a gente entrega as idades, né? 20 anos que eu faço delineado. É o delineador da Avon, gente. Não tem jeito, não tem marca chique, marca não sei o que, não tem outra que eu só consigo usar. É o que dá certo, o que, né, às vezes eu saio na chuva. Ele tá lá bonitinho. É isso. Então, eu tenho muitas essas paixões com algumas marcas. E a Contém 1 grama, ela mudou a embalagem, ela diminuiu e mudou a embalagem desse corretivo. Deixa eu te falar, eu não consegui mais comprar. Pra mim era outro corretivo. Olha pra você ver. Provavelmente era o mesmo produto, como você falou, diminuiu só a quantidade, mudou a embalagem. E o nome, né? E a consultora falava Seriane, mas eu falo, não, gente, não é o mesmo. Aí, quer dizer... É um apego emocional, né? Buscar outro corretivo no mercado. Mas acontece, né? Acontece. E aí a gente vê marcas como a Ben Jerry's, né? Que são conhecidas também por contar histórias autênticas através da comunicação visual, que foi o que você acabou de falar pra gente, né? Conta a história, né? Como que a identidade visual de uma marca pode ajudar a contar essa história, assim, de forma envolvente, verdadeira, e como é que essa narrativa, ela pode ser adaptada ao público específico de cada marca. Nossa. Bom, vamos lá. Quando você faz a construção de branding da sua marca, que teoricamente tem que ser a primeira coisa a ser feita, é muito importante você ter clareza da história que você quer passar e do público que você vai atingir, como eu já falei aqui. E aí isso vai nortear o desenho dessa logomarca, dessa comunicação como um todo, de quais são os elementos que vão ser fortes, vão chamar a atenção aí. E aí é muito interessante você inserir história nisso. Então, se a marca conta muito uma história, leva isso para as embalagens. Porque o que acontece? A embalagem também é um ponto de contato. Então, tudo que está em contato com o cliente é o ponto de contato. E aí, ao invés de eu gastar tempo explicando o porquê da minha marca, porquê que ela é talvez mais pura, ela leva mais leite, ela tem esse cunho mais saboroso, porque ela talvez traz uma questão assim, você vai sentar e vai comer com sua família, memória afetiva, já leva isso para a embalagem.
Então, embalagens, e a gente, inclusive, eu vou caminhando aqui em várias coisas, mas acho que no final faz sentido. A gente tem caminhado muito para o minimalismo em tudo. Que tem lados muito positivos, mas se você não tiver cuidado, você vai perdendo a identidade, a essência da sua marca. E as embalagens, por exemplo, da Ben & Jerry's, elas são coloridas, né? Ela conta ali uma história já direto na embalagem. Então, quando você for levar isso para o seu negócio, não é que você tem que contar a história da sacola da sua loja. Não é isso. É você ter o cuidado de aplicar, fazer as aplicações corretas sempre. Se você é uma empresa, e ser coerente. Se você é uma empresa, eu vou dar um pouquinho, vou puxar a sardinha pro meu lado também. Claro, posso? vocês estão aqui por isso. Já vamos dar seu arroba, inclusive. Arroba. Bom, meu arroba vocês vão morrer de rir. Era para ser uma festa. Inclusive, ano que vem ele vai mudar aí. Já tô pensando no rebrand dele. Já tô fazendo. Mas eu tenho uma marca de produtos alimentícios lá no exterior que chama... Legal. E aí o arroba dela também é arroba why not. Arroba why not. Louca. E aí, quando eu criei essa marca, eu queria, assim, que fosse uma comida afetiva e eu pretendia o máximo possível tentar ser sustentável com ela. Então, eu precisava que as minhas embalagens fossem o mais sustentáveis possíveis, o que eu consumisse e tudo mais. Legal. Então, voltando, só para vocês entenderem por que eu tô falando disso. Se a minha marca comunicou isso, como é que eu entrego numa sacola plástica para o cliente? Então, se minha marca é a questão da coerência. Sim. Então, e aí, com isso, eu já vou atingir públicos que também comungam daquilo, que também concordam com aquilo. E veem isso, né? Observam isso. Então, leva isso para o seu negócio. O que você quer comunicar? Pensa como que você vai transmitir isso para o seu cliente. Até desde a experiência que ele entra, né? Se for um espaço físico, a música que toca, o cafezinho que você serve, o biscoito que você serve, tudo isso tem que contar, fazer sentido com sua marca. Então, assim, a gente pode dizer que o entendimento do público-alvo, né? Ele tem moldado, então, a construção das marcas para elas se tornarem, inclusive, mais relevantes. Exatamente, Ari, é exatamente isso. Você precisa ter clareza do seu público para você comunicar de forma que é o que a gente até conversou aqui antes do pouquinho do programa começar, para que ele entenda, faça sentido para ele, para na hora que ele receba, ele fala, era isso mesmo, era desse jeito que eu tinha pensado. Muito legal. Você falou da questão do minimalismo, né? E a gente tem algumas tendências de design, né, como você apontou, do minimalismo, das cores vibrantes. A gente percebe, inclusive, que tem influenciado algumas marcas, Airbnb, Spotify. Né? Como é que essas tendências elas impactam a evolução das marcas e por que cada empresa tem que avaliar? E aí, gente, eu já falei isso umas 3 vezes aqui, porque é importante a gente frisar, né? Por que cada empresa tem que avaliar se uma tendência realmente se alinha com a identidade público já adotada? Exatamente, porque, volto a dizer, a gente não precisa estar em todos os lugares, a gente não conversa com todo mundo, não precisa ter medo de achar que você está perdendo o público. Na verdade, você tem que ter muita clareza de onde o seu público está e como que ele gosta de ser tratado. Essa é a premissa. Então, provavelmente essas marcas fizeram essas mudanças porque elas entenderam que os consumidores iam aceitar aquilo. Ou, por exemplo, se você quiser realmente impor, né? Eu começo do zero falando, eu sou uma marca que vou sempre produzir, né? Não vou usar plástico. Então, você aí tem que falar, que bobagem e tal. Mas aí você induz para isso. E aí, vamos lá, a questão das tendências. Perceba se isso faz sentido para sua marca ou não, que é o que eu acabei de falar. É uma tendência, de fato, que acontece, acho que desde antes um pouquinho da pandemia, depois pandemia, que acho que é um marco muito importante aí, que está norteando cada vez mais a maneira que a gente consome tudo. E aí, o minimalismo, você precisa ter cuidado com ele, porque senão você vai perder a identidade da sua marca. Mas pode ser que essa seja a sua identidade da marca. Então, aí que tá. As empresas, elas precisam realmente ficarem atentas se essa tendência aí de designer faz sentido para a marca dela ou não. Então, assim, o público, ele é sempre um termômetro, tá? Ficar estagnado também, não tá, pode, gente? Né? Não pode. A questão dos aí é a hora que a gente entra nos indicadores, né? É muito importante que a gente use os dados que a gente tem disponível. Principalmente, assim, se você é um empreendedor menor, que eu acho que
muitas pessoas, né, que podem estar ouvindo a gente. 53% né, dessas pessoas que sustentam o PIB no país, elas são micro, pequenas e médias. Isso aí. A gente tem aí já os indicadores. Se a gente for falar de campanhas, né, campanhas digitais, por exemplo, as plataformas hoje já fornecem ali, dentro da própria plataforma, os insights que a gente pode saber, né, o que atingiu, o que deu certo. E a gente tem o famoso teste AB, eterno teste AB. Testa uma coisa, testa outra e vê o que fez mais sentido. Mas, óbvio, testa, cria lá o conteúdo, lança tal produto. Só que antes de fazer isso, é sempre pensando na essência da sua marca. Não fuja da essência da sua marca. Você quer lançar dentro, talvez, por exemplo, você trabalha lá com o vestuário. Mas aí você quer levar uma linha casa. Será que vai dar certo? Faz um produto, testa, entrega como brinde. Isso, e aí você vai fazer isso vai fazer sentido, porque as pessoas vão respondendo para você, adorei, ou eu uso, não uso, acho que isso aqui não deu certo. Comece pesquisando com o seu público mesmo, depois você vai aumentando. E aí a gente tem Google Analytics para saber o que está acontecendo no mundo, né? A gente pode ir para essas ferramentas. Então, assim, essas são gratuitas. Se vocês jogarem no Google, vocês vão conseguir algumas aí que são gratuitas para saber o que está sendo tendência. Inclusive compreender. E uma coisa que eu acho legal do Google Analytics, eu vou falar minha experiência, né? Porque assim, uns anos atrás, antes da pandemia, né? Eu não tinha ninguém para trabalhar com tráfego para mim, porque também não era uma coisa assim, né? Acessível. Foi uma construção mesmo, né? Dos anos 2000 para cá. Essa acessibilidade, a questão dos indicadores das redes, né? Da maneira de ver a rede, como essa potência que esse impacto que traz para o negócio. Né? A gente tem uma ideia, os sites foram ganhar banners, né, meados de 2000, e aí o mercado começou a olhar para isso. Oi, como assim? Então, eu posso anunciar eu posso anunciar aqui? E aí a coisa foi mudando de figura, né? Porque eu estudo muito essa questão do empreendedorismo digital, que é o que a gente vive hoje. Exatamente. Né? Ou seja, principalmente quem tem quem tem loja física, né? Isso. Que você tem que trabalhar o digital, a maneira como você faz isso. E aí a gente consegue ver que tem marcas que estão se reinventando o tempo inteiro. Então, se você pegar o próprio Mac que você falou, né? Mas se você pega um Lego, por exemplo, né? Eu lembro de Lego assim, porque eu até conto dos meus meninos, tudo que amam, né? É o Lego. E adulto ama Lego. Nossa, eu que eu digo, amo. Quando eu passo qualquer lugar que tem uma loja da Lego, eu entro. Eu fico desesperada. Eu amo. Nossa, eles têm linha de arquitetura, eu sou apaixonada. Lindo aquilo, né? E os mecanismos que eles criam para subir coisa, descer coisa, fazer coisa rodar, girar. Uma engenharia maravilhosa. Pois é incrível. E assim, a gente vê que tem estratégias ali para que eles estejam relevantes há tanto tempo, né? São décadas. Eu não sei nem quanto. Estou falando da Lego, mas não sei quanto tempo ela tem de mercado. Confesso para você que também não sei, mas é muito tempo se a gente for pensando em meu primo, meu tio, eu até hoje, né, tem. E eu tenho um carinho enorme, exatamente pelo período que eu morei fora, eu tive a oportunidade de visitar o parque da Lego, que aí já entra nisso. Sonho. A gente pensa que a empresa foi lá, ela nasceu criando aquele tipo de objeto, aquele tipo de serviço, aquele tipo de produto. E aí ela foi aumentando o seu leque, mas sempre firme no seu propósito. Então a Lego tem o parque, ela tem um hotel dentro do parque, né? E o parque inteiro, gente, ele inteiro comunica 100% que a marca faz. Então tem um jardim, mas aí do meio do jardim tem esculturas em tamanhos reais, feitas em Lego, né? Os brinquedos que são desenvolvidos, a comida. Gigante. Gigante. Vamos supor, inclusive, de pessoas que nunca tiveram um brinquedo da Lego, mas ela quer visitar o parque. Então isso é uma forma de você ir conseguindo se manter no mercado, atingindo novos públicos e sem perder essa essência. A comidinha que tinha lá, a batata frita em forma, né, dos bloquinhos de Lego. Então essa é uma das possibilidades de análise. E eu acho essa coisa visual tão interessante. Você falou do negócio do Itaú e eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei, gente, realmente como é diferente você ver uma logo, né? É logo mesmo, né? Uma logo que tem as pontinhas quadradinhas e de repente fica arredondado. E por que
Por que pra mim, eu gosto mais arredondado do que de pontinha, né? Será que tem a ver com a minha contemporaneidade? Assim? Aí, Ari, é muito legal também a gente falar de outros profissionais que são muito importantes na hora de conseguir construir essa marca. E, gente, não precisa endoidar o cabeção e achar que, nossa, mas eu não tenho dinheiro para tudo isso. É uma construção. Tanto que a palavra branding, ela tá no ING, ela é uma palavra inglesa, e ela é uma construção. Se você não consegue ter um designer agora, não deixe de começar, mas tenta buscar informações para você fazer o seu melhor. A gente até acho que vai falar um pouquinho disso mais à frente. Eu quero até que você já fale pra gente, porque eu já tô olhando o tempo ali, meu Deus, tá quase acabando. E tem as ferramentas de design, como o Canva, né? Que permite que as empresas criem suas próprias peças visuais e tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Eu falo sim. E aí, só para finalizar o que estava falando anteriormente, é dos profissionais. Então, quando você fala que você se sente mais confortável com formas arredondadas, eu tenho um pouquinho de experiência nisso porque a arquitetura me deu. Então, as formas pontiagudas, elas são mais agressivas. As cores, também a gente tem a psicologia das cores, né? Não adianta você gostar muito de uma cor, mas, por exemplo, vamos falar aqui de rosa, vamos ser um pouquinho polêmica. Eu também gosto muito, muito de rosa. Rosa, quanto mais choque, melhor. Mas eu tenho um escritório de advocacia, ou então eu tenho uma empresa que é muito séria. Tem como não ter muita sóbria, nesse sentido. Então, qual cor que vai fazer sentido, que vai comunicar com o meu cliente, que vai passar realmente aquela autoridade que eu quero ter? Não quer dizer que o rosa não tenha isso, mas às vezes o tom de que você gosta. E a gente tem que ser muito empresário nessa hora. E a maneira como aplica, né? A maneira como aplica e confiar no profissional que você contratou para falar sobre isso, sabe? Assim, ele vai te direcionar. E aí entra a questão das formas. As formas arredondadas, elas são mais abertas, elas são mais alegres, você fica mais confortável, ela não te assusta tanto. E até quando a gente vai fazer quartinho de bebê, essas coisas, a gente tem que pensar muito nisso, o tipo de luminária que a gente coloca. Então, tudo tem um porquê. Tem um porquê, sabe? Então, essa sua... E aí, agora falando das ferramentas, né, que a gente tem aí para ajudar os empreendedores. O Canva, acho que é unânime aí para muitas pessoas. Tem vários outros, tem programas de edição. Aí a gente já está falando eu vou falar de criação de conteúdo, de edição de vídeo, de como melhorar fotos e tal. Mas o Canva, ele é uma ferramenta muito legal para quem quer construir sua marca. Lá tem como construir sua marca, porque eles têm os modelos prontos. É muito intuitivo. E tem como você perpetuar, porque aí é a hora do ponto de contato, é o post que você vai fazer, a apresentação que você vai mandar, o folder que você vai fazer, o cartão de visita, se você usa. Então, ali dentro, ele tem os exemplos e os modelos. O que é importante? O Canva é uma ferramenta que é para todo mundo. Então, o mesmo modelo que você viu, eu também estou vendo. Entendi. Se eu não tiver clareza... Mentira, eu achei que o Pro era só o meu. Tá vendo? Sinto te informar que não é. Então, se eu não tiver clareza do que a minha marca comunica, para quem ela fala, se eu não tiver essa mínima clareza, eu vou estar sendo mais repetitiva e mais uma marca. E a gente está falando só do visual. Não podemos esquecer que comunicação é o visual, a escrita, a falada. Então, a foto que você tira, os textos, né? O tom de voz, quando eu falo tom de voz, não é aqui do volume, é se você é alegre, se a sua marca é mais alegre, se ela é mais sóbria, se ela é mais séria, se ela é rebuscada, se ela é mais acessível. Isso tudo entra na comunicação de uma marca. Muito legal. E é por isso que o profissional do design tem que ter o lugar dele, né, Sara? O espaço, porque... Exatamente. Eu não conseguiria pensar em 25% das coisas que você fala. Mesmo com acesso, mas eu tô falando sério. Claro. Mesmo o acesso que a gente tem hoje, né, as ferramentas de inteligência artificial. Sim. As ferramentas estão aí, elas já estão sendo utilizadas há um bom tempo. Sim. Né? Eu, às vezes, como eu sou jornalista, assim, às vezes eu consigo identificar os textos, isso. Entendeu? Falar, esse texto que eu já sei de onde veio. Então, assim, tem essas coisinhas que estão no mercado e que a gente tem que pensar que às vezes elas vêm também para sensibilizar o nosso olhar acerca da importância do profissional, dos processos e dos profissionais, né? Que eu acho que isso é muito importante a gente falar aqui, já que o nosso público é empreendedor, é formador de opinião, ou está pensando em empreender. Então, assim, às vezes é bom a gente dar essas pinceladas, né? Mas, eu quero agradecer muito. Tem mais perguntas, mas a gente já está no final do segundo bloco. E eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade.
né, pelo seu conhecimento. Acho que a sua visão agregou muito, né? Acho que você pôs umas pulguinhas atrás das orelhinhas aí. Pesquise, saiba mais. Vai lá olhar aquela história. Eu acho isso é muito legal. Então, brigadão. Eu que agradeço, Ari, de coração. É um assunto que eu amo falar. Tô aí disponível lá no @ que eu falei. Vou falar de novo. Por favor, por favor. @ era pra ser uma festa. Se quiser me chamar lá, a gente conversa sobre. Gosto muito de falar sobre isso. Preciso muito que vocês entendam a importância do branding para que o marketing seja eficiente. Porque muito sem branding o marketing não vai funcionar muito bem. Não funciona. Vai estar tirando tiro no escuro. Tipo isso. Muito obrigada, viu, Sally? Eu que agradeço. Gente, é isso. Ficamos aqui com mais um Empreendedor em Ação. Toda quinta-feira às 18 horas, você já sabe, temos um encontro aqui na 101,1 FM, na Rádio Unimontes. Você pode escutar no carro, pode jogar o link aí, ó. Joga no Google assim, Rádio Unimontes. Aí vai ter o link, você pode escutar pelo seu telefone, você pode escutar em outro estado, em outro planeta. É só clicar no link, porque a Rádio Unimontes, ela está acessível. E igual a Rádio Unimontes não existe, né, gente? Essa rádio que traz, assim, a gente pro topo da cultura, do melhor da música, e incentiva tanto a informação de qualidade e ao conhecimento. Me segue lá no Instagram, Ariane Galdino _reinventa. Segue o nosso canal no YouTube, Empreendedor em Ação. Não deixa de seguir, porque lá você vai acompanhar os podcasts, pode ouvir tudo, perdeu alguma parte, vai lá e você escuta de novo. E tem os shorts também, os vídeos aí dos nossos convidados, para você conhecer a carinha dessas pessoas que vêm aqui, disponibilizam do tempo para poder compartilhar o melhor do conhecimento com você, empreendedor, aspirante ao empreendedorismo. E para encerrar, muito obrigada a Fadenor, a Classic Men's Club, a Impremix e a Cris Joias pelo patrocínio aqui do nosso programa. E a gente se encontra na próxima quinta-feira, às 18 horas, aqui na Rádio Unimontes. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.